Assim que escutamos a palavra, recebemos a palavra, seremos bênção para outras pessoas em nome de Jesus. Toca a cada vida. Transforma-nos. Muda tudo o que é preciso ser mudado. E que saberemos a tua vontade e de uma forma perfeita. Em poderoso nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. É uma alegria de estar convosco esta noite e recebemos a cada um novos vindos, antigos vindos, cada um. Oro que esta palavra seja tão clara para cada um esta noite em nome de Jesus. Aprendemos do Evangelho de São João, agora estamos no capítulo 9. É a história acerca do homem que nascera cego. E Jesus o viu. Jesus tomou a iniciativa e aproximou-se a ele e tocou seus olhos com aquele lodo que fizera da terra. E os olhos se abriram, ainda que não estavam lá antes, mas ele tocou os olhos e lhe mandou que se fosse lavar no tanque de Siloé, e foi com obediência, e foi vendo, e voltou vendo, e assim que obedeceres à vontade de Deus, coisas que nunca viste verás. A bênção que na tua vida eram escondidas antes, irás receber e verás em nome de Jesus. Então, quando voltou, vizinhos viram, pessoas da comunidade viram a ele e disseram: não é este o homem que nascera cego? Alguns disseram: parece ele. Outros diziam: não pode ser ele. Como é que pode estar vendo agora? E o homem disse: o que é que ele disse? Sou eu. Como é que se abriram os olhos? E disse: alguém chamado Jesus, alguém que me ajuda a gritar esse nome. Alguém que se chama Jesus fez lodo e colocou sobre os meus olhos e me mandou que fosse me lavar. Agora vejo. Então lhe trouxeram aos fariseus. Disse: sabe, esses fariseus, quando chegou aos fariseus, não creram os fariseus de tudo quanto a acontecer, e chamaram seus parentes e perguntaram: este vosso filho? Os parentes disseram que nascera cego. Os parentes disseram sim. E eles perguntaram: como é que agora está vendo? E perguntaram: como é que os olhos se abriram? Disseram que não sabemos, porque tinham medo dos fariseus, porque tinham dito: se alguém confessar Jesus Cristo, que é Cristo, seria mandado embora da sinagoga. Por isso que eles disseram: não sabemos. Ele tem idade de perguntar-lhe. E perguntaram ao homem, e lhes disse: mas não creram. Olha o que disseram. Começamos agora no verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Essa era a conclusão deles. Veja a resposta do homem. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, dou graças a Deus porque eu sei. Uma coisa eu sei, eu disse: dou graças a Deus porque sei alguma coisa. Tens encontrado com Jesus? Será que transformou a tua vida? Será que salvou a tua alma? Saberás alguma coisa. Alguma coisa que você sabe, pode dizer cada um. Assim que lhe disser: não serás como os fariseus, irão responder muito bem em nome de Jesus. Disse: uma coisa eu sei, que antes eu era cego, me digam, mas agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não vistes, não crestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, não, referindo a Jesus, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Os olhos do homem se abriram, os olhos do coração se abriu, a inteligência veio, a sabedoria veio, o conhecimento veio. Falei a eles abertamente e confidentemente,
e disse: agora sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, será uma história do mundo. O homem que nascera cego, mas agora pode ver. Ele falou disso, eu vos disse confidentemente. Ele não se envergonhou, não teve medo deles, não foi intimidado, não se rebaixou, não teve um embaraço, disse: desde o princípio do mundo, não viste que alguém tenha aberto os olhos de um cego, e se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram-no. Não queriam ser ensinados, não queriam ouvir a verdade, mas eu quero ouvir a verdade. Assim que olharmos este capítulo, de fato, olharmos todo o Antigo Testamento, alguma coisa vai descobrir. Estes líderes religiosos e os seus seguidores expuseram-se como povo cego. Se expuseram à sua cegueira espiritual. E Jesus disse: esses cegos, esses líderes, seus seguidores, são cegos. Mateus 15, 14. E disse, no verso 14: deixai-os. Se o cego guia o cego, e se o cego guia o cego, ambos cairão na cova. É o que Jesus Cristo disse. Os cegos são cegos, os seus seguidores são cegos. O professor é cego, os estudantes são cegos. E os pregadores são cegos, e os ouvintes são cegos. Disse: se o cego guiar outro cego, assim que o cego guia o outro, ambos cairão na cova. Mas eu vi como é que se tornam as suas mentes cegas e os olhos cegos, que não vejam a verdade. Essas pessoas fecharam seus olhos para que não pudessem ver a verdade. A verdade estava lá, a diferença é que não quiseram ver. As evidências estavam lá, não quiseram ver. Em Mateus 13, 15. Mateus 13, 15. Seus corações eram endurecidos, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Quem fechou os seus olhos? Eles mesmos fecharam os olhos, disseram: não, este é um milagre, não queremos ver. Este é um testemunho claro, não queremos ver. Este é o que exatamente fez Jesus, que verdadeiramente este é o Filho de Deus, ainda que este é Cristo, e prova que este é o Messias esperado, mas disseram, os seus olhos eram fechados para que de modo algum pudessem ver com seus olhos, e ouvissem com seus ouvidos, e entendessem com seus corações, para que se convertessem. E lhes curaram. Disse: poder lhes curar. O mesmo milagre de abrir os olhos, o milagre da conversão, o milagre da transformação, podia vir a eles, mas fecharam os olhos e fecharam os corações para que não pudessem ouvir. João 12. Seus corações também eram endurecidos. Endureceram seus corações contra a palavra do Senhor. Não viram? Dou graças a Deus porque tu verás. Estamos a olhar João 12, 40. João 12, 40 diz: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam. Olhos cegos, o seu coração era endurecido, a fim de não verem com os olhos e compreendessem no coração e se convertam e eu os cure. Entendam que o problema do povo era é com o coração. As circunstâncias tinham problemas com as suas línguas. Voltemos para João 9. João 9, 24. João 9, 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, verso 24, dá glória a Deus,
nós sabemos que esse homem é pecador. Veja, da forma como falavam confidentemente, como se o que falasse fosse verdade. Então, com as suas línguas, veja a conexão entre a língua e o coração e a língua. É assim para os fariseus, era assim com todo pecador hoje, é assim com toda pessoa religiosa que é cego para a verdade de hoje, tem o coração que está endurecido e a língua que fala mentira. Mateus 12. Veja, o problema dobro do problema, a conexão entre o coração e a língua. Nos diz, em Mateus 12, 34, nos diz, raça de víbora, como podereis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Da abundância do coração, se o coração é sujo, a língua será suja. A boca será suja, a linguagem será suja. Se o coração é falso, a língua, a boca, o lábio serão falsos. Se o coração é engenerado, incircuncidado, a língua também não será domada. Olha para isso. É o coração incircuncidado. Número 2, a língua não domada. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O problema dessas pessoas. Por que disseram o que disseram? E por que estavam daquela maneira? E por que não aceitaram alguma coisa clara, grande? E que olha para o homem, nasceu cego, o milagre aconteceu, Jesus pode ser filho de Deus, mostra que ele é o Messias esperado e performou milagres, mas a condição dos seus corações não lhes aceitou para verem, não lhes deixou a entender, não lhes aceitou crer. Atos Apóstolos 7, 51. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. É o problema. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Diz, vós, corações incircuncisados, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Lucas 16, em Lucas 16, Cristo lhes falava diretamente, aqui é o que disseram acerca dele, é o que disseram a ele, disse a eles, Lucas 16, 14, disse, e os fariseus que eram avarentos, ouviram todas estas coisas e zombaram dele, rebaixaram a ele, insultaram a ele. Olha, 15, e disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Era o problema do coração. O coração regenerado, um coração não convertido, um coração impuro. Deus conhece o teu coração, daquilo que está dentre os homens. É elevado. O que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Atos 28, 27. Atos 28, 27. No verso 27. Porque o coração deste povo está endurecido. É o coração. Tudo quanto é o coração determina a condição da vida, irá determinar a condição da língua, a conclusão da linguagem. Tudo quanto faz o teu comportamento é pelo coração. Diz, porque o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entenda e se convertam e eu os cure. Romanos 1, 21. A condição do coração do povo. Diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olhando para esses fariseus, pelos seus corações não podiam entender, por causa dos seus corações,
não entenderam. Os seus corações eram estranhos do Senhor. Nos diz no capítulo 2, 5, Romanos 2, 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Seus corações eram endurecidos, eram impenitentes, de fato. É a razão pela qual os seus pais não entraram na terra de Canaã por causa da condição dos corações. Viram os milagres, viram o maior poder de se manifestar, mas os seus corações eram endurecidos, tinham corações descrentes, e Deus disse: temos que nos cuidar para que o tal coração não seja sobre nós. Hebreus 3, 8. Hebreus 3, 8. Nos diz: não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Diz: aquela geração sempre ouviam com os corações, com os ouvidos, mas não conheciam os meus caminhos. Verso 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Então, no verso 15 nos diz o que disseram hoje: se ouvires a sua voz hoje, se hoje ouvires a sua voz, não endureceis os vossos corações como na provocação. Eles ouviram e endureceram os seus corações. Eles disseram com as línguas aquilo que disseram, porque nós sabemos que este homem é pecador. Segundo o problema que eles tiveram, eram suas línguas. Mateus 12. Em Mateus 12, a língua, disseram coisas erradas acerca do Senhor Jesus Cristo. Quando algumas vezes, sabes, Nicodemos veio a Deus, sabemos que tu és de Deus, o professor que vem de Deus, ninguém pode fazer estes milagres senão se Deus não for com ele. É um deles, mas agora o resto deles disseram: agora sabemos que este homem é pecador. Mateus 12, verso 34. Geração de víbora, geração de víboras, não convertidos, imundo, geração de víboras, depravado, geração de víboras, que não tem nenhuma mudança. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tiago 1 nos diz hoje: se clamarmos sermos cristãos e nossas línguas ainda dizem coisas erradas, se clamarmos sermos filhos de Deus e ainda os nossos corações falam coisas erradas, se dissemos somos cristãos e dizemos coisas que são erradas e coisas que são falsas e coisas que são imundas e coisas que são sujas e coisas que são injustas, e se o coração é injusto, a mulher, o homem, o rapaz, a menina é injusto. Hebreus 1, 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Capítulo 3, 5. Capítulo 3, 5. Antes também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado também pelo inferno. Verso 8. Verso 8. As línguas desses fariseus não estavam domadas, não tinham nascido de novo, não eram cristãos, não eram crentes, não eram justos. Eles clamavam ser religiosos, mas os seus corações eram incircuncidados, os seus corações eram endurecidos e suas línguas também não domadas. Mas a língua, ninguém pode domar. Mas Romanos 3, 13. Romanos 3, 13. No verso 3 diz:
A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Estamos lendo? 10. 1 de Pedro 3. Aqui no verso 10. Olha a palavra de Deus aqui. Capítulo 3, 10. Porque quem quiser amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Refreia a sua língua do mal e verás os bons dias. Esses fariseus fecharam os olhos, esses fariseus fecharam os ouvidos e fecharam a porta dos seus corações para que não viria a vida, a luz da verdade do testemunho entrar. E eles também, as suas línguas não tiveram controle e falavam aqui e acolá, puxando os professores e testificadores longe deles. Ao olharmos este capítulo 9, é a última parte do capítulo 9, verso 24 até 41, a fé indestrutível do novo crente. A fé indestrutível do novo crente. Ainda que seja novo crente, tenha conhecido o Senhor, seus olhos abriram-se, teve o toque do milagre do Senhor, agora pode dizer acerca do testemunho, a forma como testificava, e queriam destruir a sua fé. Ele estava confidente no Senhor e queriam destruir a convicção, a espinha dorsal que ele tinha. Ele disse: não, uma vez eu era cego, mas agora posso ver. E alcançou o milagre e ele viu. Não silenciar, não vão te tapar a boca, não vão te parar, não vão quebrar a tua espinha dorsal, não vão remover a tua convicção em nome de Jesus. 3 coisas estamos a considerar. Número 1, a depravidade dos pecadores carnais, a depravidade dos religiosos carnais pecadores. Número 2, o discernimento do corajoso. Este homem era corajoso, ele era salvo, nascido de novo, em nova vida. Agora poder dizer uma coisa que eu sei, ele tinha um discernimento. 3, devoção a Cristo, o Salvador revelado. Sua devoção a Cristo, o Salvador revelado. Voltando para o número 1, a depravidade dos religiosos carnais pecadores. Capítulo 9 de novo, João capítulo 9, a partir do versículo 24. João 9, verso 24. Responderam eles: não há mais cegueira, antes era cego. Digo, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador ou não, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Já vos disse antes, e não ouvistes. Não cresces, não aceitaram. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também esses seus discípulos? A implicação é: eu lhe sigo, eu quero decidir, você quer ser discípulo, eu sou crente, você quer ser também crente. Agora, Jesus, você quereis vós estar com Jesus? Veja o que disseram. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este companheiro não sabemos de onde é. Olhemos a depravidade. Disseram: sabemos que este homem é pecador. João capítulo 8. João capítulo 8,
46. Quem de entre vós me convence de pecado, e se vos digo a verdade, por que não cresces? Por que querem me colocar no pecado? O pecado no aberto, pecado no secreto, pecado muito pequeno, pecado grande. De qual pecado me convencer? Quem me convence do pecado? Verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque, me digam, não sois de Deus. Se alguém é de Deus, nascido de novo, ele faz a vontade de Deus. Ele aprecia a palavra de Deus, acepta, mas porque não nasceu de novo, porque não é filho de Deus, ele odeia a palavra. Ele detesta a palavra. Empurra a palavra para longe, reage contra a palavra. Não está a ouvir porque não é de Deus. Se realmente fossem de Deus, escutariam a palavra de Deus, podiam aceitar e crer na palavra de Deus, deleitariam-se e alegrariam-se na palavra de Deus. Mas diz, expulsaram um. É o que? Quando se viram convencidos dos seus erros, então o injuriaram, porque disseram, você nasceu no pecado, você não sabe, você é ignorante, você não teve a iniciativa da verdade, é por isso. Então o injuriaram. Olha, ainda é o mesmo hoje. 1 Coríntios 4, 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Então, as vidas tinham sido transformadas, haviam sido mudados, não voltaram, lhe injuriaram, lhe insultaram, lhe rebaixaram, lhe empurraram. Ele manteve-se na verdade, manteve-se na palavra, manteve-se o teu testemunho, mas nunca, no verso 13, somos blasfemados e rogamos até ao presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escórnia de todos. João 5. É por isso que disseram, somos discípulos de Moisés, somos seguidores de Moisés. Isso não é verdade, isso não é verdade. Em João capítulo 5, ainda que professavam que seguiam, seguindo Moisés, mas mesmo assim era mentira. Capítulo 5 de João capítulo 5, 45. João 5, 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Veja para isso, Jesus Cristo dizia, este Moisés que dizem credes nele, ele que vos julga. Porque se vós credes em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Era o problema deles. Capítulo 7, verso 19 de João. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por quê? Moisés vos deu a lei. Como que sereis discípulos dele? Como que sereis seguidores? Vocês dizem que respeitam a Moisés, dizem que honram a Moisés. Ele vos deu a lei, e nenhum de vós observa a lei. Viemos a Atos capítulo 7, verás que era sempre esta a atitude deles, rejeitando sempre a palavra de Deus, resistindo sempre à palavra de Deus, sempre querendo ir aos seus caminhos. Disseram, nós conhecemos a lei, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Moisés, ele é o nosso mestre, somos seguidores dele. Capítulo 7 de Atos, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo, vós sempre resistis ao Espírito Santo, vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo,
do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não, me digam alto, não aguardaram a palavra de Deus, receberam através de Moisés, nem com isso diziam: ele é o nosso mestre, é o nosso líder, é a quem nós seguimos, e somos discípulos dele, mas não eram somente mentirosos. Não eram somente cegos, mas fizeram com que outras pessoas fossem cegas. Não entravam no reino de Deus e impediam os outros que entravam no reino. Ensinaram-se a mentir a eles mesmos, se ensinaram a mentiras pessoalmente, a falsidade, se ensinaram e compeliram outras pessoas a crer naquelas mentiras e a deleitar-se na falsidade e morrer na falsidade. Eles selaram a sua destruição, e da presente geração e da futura. Como depravados, pessoas religiosas compelem-te a ti para deleitar-se e permanecer cego sem ver a bondade do Senhor. Olha, Romanos 8. O problema deles é o problema da carnalidade. O problema deles era de estar profundo no pecado, enraizado no pecado. Romanos 8, 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas eles não eram os espirituais, não viam a bondade de Deus, não sabiam a bondade de Deus, não queriam o evangelho, não queriam a verdade da palavra de Deus. Eles permaneceram carnais e diziam: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, nascido de novo, aquele que está na carne, não transformado, aquele que está na carne, não conhece o Salvador, aquele que está na carne, ele não está regenerado, aquele que está na carne, diz, não pode agradar a Deus. Na natureza pessoal não pode agradar a Deus, na depravidade não pode agradar a Deus, no seu nascimento original não pode nascer agradar a Deus, sem a transformação, sem a mudança, sem o toque do Senhor, não pode agradar a Deus. É por isso que diz em Jeremias 13, 23, Jeremias 13, 23, diz: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, se Deus não transformasse o seu coração, a sua vida, e mudar o teu comportamento, irá sempre fazer o mal e dizer mal. Tudo quanto vem para saber é a palavra daqueles que não conhecem o Senhor. Se o animal que não pode mudar a sua pele é como um etíope não pode mudar a sua pele, assim também o etíope não pode mudar o caráter, não pode ser capaz de mudar as ações, não será capaz de mudar o seu comportamento e vai sempre agir da mesma forma. Nos diz acerca deles Jeremias 9, 5. Jeremias 9, 5. E zombará cada um ao seu próximo. Está a falar dos fariseus. Enganam-se a si mesmos e enganam os seus próximos. E se alguém falasse a verdade, se alguém dissesse: este é Cristo, este é Messias, este é que viria para nos abrir os olhos, e abrir os olhos deste homem, então eles mandariam embora da sinagoga. Dizem: e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Olha para isso, ensinam, me digam alto, me digam. Jeremias 9, 5. O que fizeram? Ensinaram a sua língua a falar a mentira. Se admira quando alguém fala mentira, então olha para ti, é como se alguma coisa não fosse errada. Está levando aquele erro, é como se algo normal. Foi porque treinou-se a si mesmo para falar a mentira. Ele treinou-se a si mesmo para falar a mentira.
a mentira torna a segunda natureza. É o que eles fazem. Não há salvação, não há conversão, não há toque do Senhor, não há transformação do Senhor. E diz, ensinaram-se as suas línguas a falar mentira. E para fazerem iniquidade. Eles trabalham para fazer iniquidade. Eles obram para fazer iniquidade. Andam, tudo quanto podem fazer. Eles despendem dinheiro, despendem tudo para que podem começar a ter pecado ou cometer iniquidade. Porque não encontraram-se com o Senhor. É o que aprendemos acerca dos fariseus e aprendemos de cada pecador que não se encontrou com o Senhor, a sua pecaminosidade. Ele vive uma vida deliberada nas suas práticas pecaminosas. Efésios 4, aqui o verso, Efésios 4, 18. Tendo endurecido o seu entendimento, separado de Deus pela ignorância, é o que estava nele, por causa da cegueira dos seus corações. Veja isto, por causa da cegueira dos seus corações. Pessoa que nasce neste mundo está cego no seu coração. Até que Jesus vem e abre os olhos do entendimento e te mostra a luz do Evangelho. É por isso que diz, agora posso ver. Eu não via que era errado antes, não sabia que me guiava à perdição e ao inferno, mas agora vejo, porque agora tocou os teus olhos, porque agora te abriu os olhos, porque agora já podes ver, porque já podes ver, dizes, louvado seja o Senhor, as coisas são diferentes agora. Antes eu era pecador, mas agora sou justo. Eu era culpado, mas agora transformou a minha vida. Antes eu estava no pecado e na iniquidade, mas eu ia em todo lado falando mentira, eu sabia fazer males, mas agora as coisas são diferentes. Então aconteceu isto para mim. Então Jesus, se você encontrou-se com Jesus, antes se você não encontrar Jesus, agora esta não vai encontrá-lo. E ele fará, e quando encontrar, alguma mudança vai acontecer e serás capaz de dizer, eu era daquela maneira, mas agora sou isto. Eu ia a uma direção errada, mas agora vou a uma direção reta. Agora vais a um caminho reto em nome de Jesus. Verso 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com altivez cometerem toda a impureza. Veja, quando alguém é impuro nisso ou naquilo, e o Senhor diz aqui, você eram entregas a cometer pecado, males, entregas a fazer o que não era reto. Eu oro para que a tua vida seja diferente esta noite em nome de Jesus. A conclusão daqueles fariseus, Mateus 23. Mateus 23, estou lendo aqui o verso 33. Então, iremos voltar também para todas as passagens e veremos porque Jesus fazia a conclusão e fez concernente a ele. Mateus 23, 33. Diz: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Falava aos fariseus e disse: aqui está o vosso problema, geração de víboras, não transformadas, não tocados, não salvos, não convertidos, não perdoados, incircuncidados. Como é que escapareis à condenação do inferno? Era a sua vida. Qual era o peculiar nele? Por que ele chamou geração de víboras? Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigor e juízo. Pessoas não religiosas podiam orar, podiam fazer tudo, evangelismo, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Estão a ver isso? Viemos? Verso 23. No verso 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Eles faziam tudo, lavando as mãos, os seus pés, observando aquelas coisas que eram colocadas sobre eles,
quando viesse, isso não importasse ao Senhor. O juízo, a misericórdia e a fé deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir outras. 25. Ai de vós, diz no verso 24, condutores cegos que caiais um cominho e engolis um camelo. E as coisas pequenas, não fazemos isso, não fazemos aquilo, mas as grandes coisas da vida ainda estavam lá. Diz no verso 24, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Continua a dizer no verso 26, fariseus cegos, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, parecem limpos, parecem justos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente religiosos perante os homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa é a natureza dos fariseus. Mas se alguém é desta natureza, olha para a tua vida, vês que a tua vida, ainda que observas que és religioso, exteriormente parece bem, mas internamente, os teus pensamentos, internamente, as suas práticas, internamente, os teus planos, internamente, as coisas que se multiplicam dentro de ti são más imaginações, é viga pecaminosa, uma direção pecaminosa, maus planos. Tens que vir a Jesus Cristo e te fará limpo, porque Jesus tem poder. Ele tem poder para perdoar, tem poder para transformar, tem poder para mudar, tem poder para transformar o teu coração, tem poder para te converter, tem poder para te salvar. Quando te salvar, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez, me digam, e tudo se fez novo. Começa de dentro e vem para fora. E tudo torna-se totalmente diferente. E serás como este homem, serás capaz de dizer, uma vez eu era cego, mas agora posso ver. Alguém aí, uma vez eu era cego, mas agora vejo. Deixa que os seus olhos são. Uma vez tu verás em nome de Jesus. Viemos agora ao ponto número 2 agora. O discernimento da alma transformada. Quando nasceu de novo, Deus te dá uma mudança total real. E se eras tímido antes, porque não podias parar perante ninguém, não estavas enraizado na pedra, mas quando vieste ao Senhor, transformou a tua vida, conheceste ao Senhor, te deu a convicção, vieste ao Senhor, estás convertido, nasceu de novo, há uma mudança, uma grande mudança. Agora, aquela mudança fará-te tão corajoso. Olha para isso, João capítulo 9, 30, nos diz, o homem respondeu e disse, por quê? Essa é a coisa maravilhosa, mas não sei de onde que é. Sim, ele me abriu os olhos. Diz, vocês são doutores da lei, são aconselhadores, vocês são príncipes na terra, mas eu fico surpreso. Isso é a coisa maravilhosa, que dizem que não conhecem este homem. Não conheceram ele, mas ele me abriu os olhos. Então continua a dizer, olha verso 31, ora, nós sabemos que Deus, agora dizem que sabemos, desde que eu tome isso de ti, daquilo que eu sei. E disseram, nós sabemos que, agora sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Essa é a sã doutrina. Não é essa sã doutrina? Disse, o homem, veja o que ele fez. Fez lodo e me disse o que eu fiz
e fui fazer isso, agora voltei, agora posso ver. Disse, agora sabemos que Deus não ouve a pecadores. Eu fiz. Se alguém é adorador de Deus, é temente a Deus e faz a vontade de Deus, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo. Agora vai lhe dizer, vocês leem na Bíblia, vai e investigue os milagres que se performaram por Moisés, Elias, Eliseu, pelos profetas, vão examinar. Vocês sabem de Daniel, Shadraque, Mechaque e Daniel, mas desde o tempo de Gênesis até este tempo, Malaquias a Mateus, até Marcos e Lucas, João, idem examinar. Diz, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Vejam a coragem do homem. As pessoas, os fariseus, o que faziam, depois de apresentar este homem um milagre, alguma coisa que poderia transformar suas vidas, alguma coisa que poderia lhes guiar, alguma coisa que lhes faria salvos, diriam, este homem nos diz a verdade. Isso é o que temos que gostar dessa maneira. Veja o que eles fizeram. Responderam-lhe eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Disseram, você nasceu no pecado, nos ensinas tu, não queremos o teu ensino. Notas alguma coisa aqui? Os que são tirados da sociedade querem que outras pessoas sejam removidas. Se apanham alguém a fazer o seu negócio ou educação e é removido. Querem também alguns que lhe sigam. Não quer que as pessoas vão além dele. Se é um apostatado, não quer que as pessoas, quer que outras pessoas se apostatem. Se é apostatado, é um pecador. Pessoas que vivem a vida certa. Então, se tem pessoas, não quer que os corajosos continuem na sua coragem. E se tem aqueles que cobrem a verdade, querem que os outros também sigam. Se é um enganador pessoal, quer enganar também outras pessoas para lhes puxar ao seu engano. E se endurece o seu coração, quer que outros também se escondam no pecado. E tratam de convencer para ser como ele. Eu sei que você não é como eles. Dou graças a Deus porque você não é como eles. Esses fariseus, deliberadamente, eram ignorantes, eram endurecidos no pecado, não eram ensináveis. Eles queriam pressionar e persuadir o homem, o crente, para deixar a sua fé. Tu permanecerás firme. Você estará sempre firme e eles falharão. Não te confusionarão. Não deitarás a tua fé. A fé verdadeira que você tem não vão destruir em nome de Jesus. Eventualmente, o que eles fizeram? Eles expulsaram o homem da sinagoga. É o que as pessoas pensam. É por isso que os parentes do homem disseram, ele tem idade de perguntar, porque tinham medo que se alguém confessasse que esse é Cristo, que Cristo abriu os olhos do homem, seria expulso da sinagoga. Mas sabe o que o homem fez? Ele entendeu o que devia entender. O que você entende? Eles lhe expulsaram da sinagoga das trevas. Há trevas naquela sinagoga. Não há luz naquela sinagoga. Não há conhecimento naquela sinagoga. Não há verdade naquela sinagoga. Não há vida eterna naquela sinagoga. Não há caminho do céu naquela sinagoga. Então, ajudaram o homem, pensando que estão lhe perseguindo, eles lhe expulsaram da sinagoga das trevas, eles lhe lançaram fora para a luz do Evangelho. Olha, verso 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, procurou por eles e encontrou. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Porque disse, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse, crês tu no Filho de Deus? Grande conhecimento agora veio a ele. Ele é um crente do Filho de Deus. O expulsaram dos pecadores e lançaram ao Salvador. Uma vez que os fariseus, os pecadores, uma vez que lhe empurraram fora, Cristo estava lá, lhe lançaram fora do pecado e lhe lançaram ao pecador. Lhe tiraram da sinagoga,
eles lançaram ao pastor, o pastor e bispo da sua alma. E o pastor estava lhe esperando, não somente lá fora, e lhe encontrou, imediatamente quando saiu da sinagoga, o pastor lhe encontrou, lhe lançaram fora dos contradizentes e lhe lançaram ao Redentor. Eles abusaram, oprimiram, maltrataram, mas lhe lançaram fora daqueles perseguidores e imediatamente encontrou o Redentor. O lançaram fora de pessoas que não eram ensináveis, ele encontrou o professor que vem dos céus. Lhe lançaram fora dos judeus e lhe lançaram à liberdade Jesus. Lhe tiraram do cativeiro e lhe lançaram ao libertador. Foi boa coisa para eles. Há pessoas, muitas pessoas que dizem, se eu crer no Senhor Jesus Cristo, se eu crer na palavra da verdade, e se eu for ao estudo bíblico, e se eu for a palavra, vão me mandar embora da nossa denominação. Qual é o seu problema? Isso é bom para ti, isso é bom para ti. Quando te tirarem das trevas e te lançarem para a luz. Não queres ver a luz esta noite? Não queres ver a luz esta noite? Tu continuas a ver a luz em nome de Jesus. Este novo crente recebeu o discernimento, poder discernir. Vocês são errados, aquele que me abriu os olhos é certo. Vocês estão no pecado, o que me abriu os olhos é justo. Ele faz a vontade de Deus. Número 2, recebeu a sabedoria do Senhor. Ele lhes deu a palavra, disse, uma vez no princípio, nunca se ouviu que em nenhum lugar alguém tenha aberto os olhos do cego, não é, se este não fosse de Deus. 3, recebeu o interno pelo Senhor, ele deu, olhos internos da verdade. 4, coragem, quando vens ao Senhor, e se realmente tem a experiência, terás o discernimento, terás a sabedoria, terás os olhos internos, terás a coragem, uma espinha do sol inquebrável. Não puderam quebrar a sua convicção, não destruíram a sua fé, não destruíram a sua convicção. Quando vieres ao Senhor e conhecer o Senhor, Ele em ti e compartilhar contigo, o tipo de convicção irá contigo em todo lugar em nome de Jesus. Não irá se encurvar ao mal, não irá se encurvar ao pecador, não irá te rebaixar, não vão te destruir, não vai se quebrar por esses descrentes em nome de Jesus. Tu tens uma convicção não comprometível. A tua convicção não será comprometida por nada. A sua fé não se quebrará, continua firme e você também vai se firmar. Inquebrável e não se dobrará quando você realmente vai ser salvo. É o que acontece em nome de Jesus. Lemos João 9, 30. No verso 30, o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, começará a dizer, ai deles, disse, nisto, pois, esta maravilha, se este não fosse de Deus, não poderia abrir os meus olhos. Se este não é de Deus, nos diz, em Salmo 66, estou lendo aqui, 18, Salmo 66, 18, mas na verdade, se eu atendesse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a minha oração. Diz, se este homem não fosse de Deus, não podia ter feito isso, não podia abrir os meus olhos, mas me abriu os olhos porque é de Deus. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Provérbios 15, 29. Provérbios 15, 29. À luz dos... Diz, fariseus, não entendem, não sabiam isso antes, que se este homem era pecador, não podia ter feito o que fez. Me digam, que este é pecador. Ele não é pecador, porque sabemos que, deste Provérbios 15, 29, diz, o Senhor está longe dos pecadores, mas ouve a oração dos justos. Olha, 1 João 3,
1 de João 3, verso 21 e 22. 1 de João 3, 21 e 23. 1 de João 3, 21. Diz: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Diz: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Diz: se alguém é um adorador de Deus, ele guarda os seus mandamentos. Sabemos que este é a quem Deus ouve. Deus nos diz, e guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Viemos Isaías, capítulo 64, Isaías 64, a partir do verso 4. Ainda continuando, percebendo a mente deste homem que estava a revelar aos fariseus, nos diz, no verso 4, porque desde a antiguidade, o homem é o que dizia isto. O homem, ele não conhecia mais a escritura do que esses fariseus, esses religiosos líderes, a essas incircuncidades no coração, não domados à língua, não convertidos na sua vida, diz, ele não sabia mais que eles. Verso 4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, nem um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Diz, o que Jesus Cristo fez, ninguém tinha feito isso antes de agora. E sabemos que ele é de Deus, pode dizer na sua vida, que Jesus fez alguma coisa na tua vida que ninguém na terra podia ter feito. Ele te salvou, te deu a paz da mente, te deu a transformação da vida, te salvou, removeu a natureza adâmica de ti. Agora, a partir do interior, te fez santo e justo continuamente. E se ele fez isso, ninguém podia ter feito isso. Agora Jesus é o único. Esse Jesus é o Filho de Deus. Desde o princípio do mundo, ninguém tenha feito isso. Atos 60, Isaías 66, 5. Diz, esta é a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, os que temeis na sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Então, no verso a seguir, diz, Jesus lhe viu, e Jesus lhe disse, tu crês no Filho de Deus? Era sua alegria. Então, as pessoas ficaram envergonhadas. Voltamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios 1, 27. Aqui nos diz acerca do plano de Deus. Aqui nos diz acerca do que Deus normalmente faz. Diz, no capítulo 1, verso 27, 1 Coríntios, diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os fariseus pensavam que eram sábios, mas o cego, que os olhos se abriram, ele creu no Senhor, confrontou os seus olhos se abriram. Mas esses indivíduos, esse homem que recebeu a sua vista, no verso 28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorifique perante ele. Não há carne se glorie perante ele. O que notamos é isto, acerca desse homem. O que notamos é esse homem que teve coragem e queria estar no Senhor e tocar sua vida. A coragem virá. A ousadia virá. Talvez na tua família, onde que você há crentes, há descrentes, e todos começam a te pressionar e fazem-te perguntas, e perguntam coisas que você nem é capaz de responder, a palavra virá e te dará coragem em nome de Jesus.
Então, significa que parecerá que todos os colegas que te perguntam isto, mas aquilo, onde é que você vai? O que aconteceu contigo? Qual é a mudança? Por que és diferente? O que é que está acontecendo? Parece que não está bem. Disso, Deus te dará a coragem para lhes responder e confundir alguns deles e serão convencidos e convertidos em nome de Jesus. Estamos a olhar Atos Apóstolos, capítulo 4. Atos Apóstolo 4. Estamos a olhar 13. Atos 4, verso 13. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilhosos, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. É o que pessoas saberão amanhã. Irão notar isso na tua vida. Saberão que você tem estado com Jesus e Jesus tenha feito alguma coisa nova, alguma coisa maravilhosa, alguma coisa grande, transformou tua vida para o melhor, não voltará para aquelas coisas más. Hebreus 13, verso 5. Hebreus 13, verso 5. Que a vossa... Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Para quê? E assim com ousadia, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Serás um vencedor. Serás um vencedor em nome de Jesus. Voltamos para o ponto 3 agora. Isso é, devoção a Cristo, ou sua devoção a Cristo e revelar sua devoção a Cristo, o Salvador revelado. João, capítulo 9. João, capítulo 9, estou lendo 35. João 9, 35. Jesus ouviu que tinham lhe mandado embora e o encontrou, disse-lhe, crês tu que és ao Filho de Deus? Respondeu, pois, e disse, quem, Senhor? Que eu creio. Se talvez vocês fazem essa pergunta, quem é o Senhor? Para que eu creia? Lhe conheceu como Jesus, porque quando dava testemunho disse, o homem chamado Jesus fez lodo e tocou os meus olhos e me disse para ir ao tanque de Siloé e lavei-me e fui e vi. Quem é o seu nome? É Jesus. Disse, quem é o seu nome? Jesus. É o que ele sabia. Então, conhecia ele como o homem de Deus. Disse, se este homem não fosse de Deus, não teria feito isto. Eu mesmo, Jesus, algum título, se eu novo crente, não tens conhecido o título de Jesus, todos, ele lhe conheceu como Jesus, lhe conheceu como homem de Deus, lhe conheceu como quem? É o adorador verdadeiro de Deus, que faz a vontade de Deus. É o que ele sabe, que abriu os olhos, lhe conheceu também como Senhor. É por isso que ele disse. E ele disse, Senhor, eu sei que você é o Senhor, você é o Jesus, és o homem de Deus, é a pessoa de que estás a falar, o Filho de Deus. Quem é o Senhor? Para que nele creem. E Jesus lhe disse, no verso 37, e Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Maravilhoso. Então, Jesus é Filho de Deus, quer falar comigo agora, aquele que eu disse, se não fosse de Deus, não poderia ter feito nenhuma coisa, é o que está a falar comigo agora, é por isso que lhe chamo Senhor, meu Senhor, é o Filho de Deus, e eu, para aquilo que ele fez, no verso 38, e ele disse, creio, Senhor, Senhor, eu creio. O que é que ele disse depois disso? O que é que ele fez? E o adorou, lhe chamou Senhor, e disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Agora, esse é o Filho de Deus, revelação daquele título. Mateus 16, estamos lendo, 18, disse, que dizes que eu sou? E respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a revelação que veio a este homem agora, que aqui é o Jesus, aqui é o Senhor, aqui é o homem que me abriu os olhos,
e esse é Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de João, porque a carne e sangue não te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Uma revelação especial que o homem chegava agora. Porque é o Pai que lhe revelar. E o Pai que revelou isto a este homem agora, e que Jesus disse. Agora, aquele quem fala contigo disse: creio, Senhor, e o adorou. Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Diz: Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A revelação que veio aos discípulos, quando viram que a tempestade parou e Jesus Cristo entrou naquele barco e tudo tornou-se calmo, então vieram adorar. Disseram: veja o que este homem faz. Agora reconhecemos que este é Jesus, este é o homem de Deus, este é o Senhor e este é o Filho de Deus. E disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Atualmente, e se não quisesse, se olharmos para Hebreus 1, Hebreus 1, verso 2, Hebreus 1, verso 2, falando de Jesus, nestes últimos dias, falando a nós, é pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi apontado desde o princípio das coisas, e pelo qual também fez também o mundo. Hoje 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão, imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Continua dizendo, verso 5, porque a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, como também eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha, verso 6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. É o que o homem estava a fazer. Os anjos fizeram, adoraram o Filho de Deus, e o que os discípulos também prontamente fizeram, quando veio ao barco, disse: esse é o Filho de Deus, e o adorou. É o que o homem fez. Disse: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, e o adorou. E quando ele creu, o que é que ele teve naquela fé? Quando disse: Senhor, eu creio? João 3, estamos lendo? João 3, 15, diz: para que todo aquele que nele crê, é o que o homem disse: creio, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que vai acontecer? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Será que aquele homem foi salvo? Teve vida eterna? Era discípulo de Jesus? A mesma coisa vai acontecer contigo. E se tu crês prontamente, a mesma coisa aconteceu contigo. Se estás o adorando, e a mesma coisa aconteceu contigo, e dizes: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, não irás mais adorar os ídolos, irás adorar a Ele. Não irás adorar o Satanás, vai adorar a Ele. Não vais adorar o poder, o ocultismo, vai adorar a Ele. Não vais fazer o concerto com Satanás ou com a história do Satanás, mas darás-te a ti mesmo completamente ao Senhor e o adorarás em nome de Jesus. De fato, por que aprendemos o Evangelho de acordo com São João, capítulo 20, 31. Capítulo 20, 31. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O que este homem reconheceu é o que
agora o que o homem recebeu, é o que quer que recebamos. Disse, Senhor, eu creio que és o Filho de Deus, eu creio, por causa disso, o adorou e disse aqui, essas coisas foram escritas em João, tudo aprendemos em João, isto foi, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Estamos lendo? 35. Atos 8, 35. Então Filipe abriu a sua boca e começou nesta escritura de anunciar a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é me digam, o Filho de Deus. Estão a ver, é a mesma coisa. Quer falamos dos discípulos, ou Pedro, ou João, ou Tiago, ou outros. Estamos a falar do cego, os olhos se abriram. Estamos a falar do eunuco de Etiópia, que Filipe falou a ele. É a mesma coisa. Creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E porque creram nisso, tiveram a vida, e continua a dizer no verso 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Por quê? Porque agora a vida veio, a vida eterna veio, Jesus Cristo apareceu a ele e creu, e foi salvo, e continuou jubiloso o seu caminho. Voltemos para João, capítulo 9. João 9, estou lendo, 39. João 9, 39. Diz no verso 39, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. É por isso que eu vim, para que os que não veem, vejam. Fala de alguma coisa espiritual agora. Não viam a vida antes, agora vim. Por isso que eu vim. Não via o gozo antes, agora por isso que vim. Já tem vida eterna, tem gozo. É por isso que eu vim. Porque eu vim para o juízo neste mundo, a fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, sejam cegos. Está a falar dos fariseus, que eles que dizem, nós vemos, somos religiosos, vimos a sinagoga, vimos o sacramento, vimos os rituais, vimos o antigo conceito, vimos tudo antes da cruz, mas não podemos ver Jesus. E foram feitos cegos. Por que disse isso? Verso 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos. Estás a falar também a nós? Em vez de irem aos joelhos, em vez de se arrependerem, em vez de dar a sua cegueira, em vez de fazer confissão, entendemos? Disseram, nós te ouvimos, esperamos que não estás a falar de nós, esperamos que não estás a pregar a nós, esperamos que não estás a nos fazer um exemplo de nós. Era o problema das pessoas. Não queriam ver o que vem direto para eles. Não queriam a menção da palavra. E se mencionasse, talvez as novas pessoas, os filhos, as crianças, as mulheres, dizem, ei, pare, pregador. Então, faça isso superficial, prega a tua palavra. Não toca a ninguém. Prega a tua palavra, mas não nos aponte. Era o problema dos fariseus. Disseram, estás a falar de nós, somos também nós cegos. Disse-lhe Jesus no verso 44, Jesus lhe disse, se fossem cegos, se pensasse que eram cegos, se pensasse que não tem salvação, se aceitam que estão nas trevas, se aceitasse que sois cegos, não faríeis pecados, não faríeis pecados. Completamente, eu vos perdoaria, ele vai te perdoar essa noite.
viriam rapidamente, eu vos lavaria, vai te lavar, viriam rapidamente e removeriam as vossas trevas e te dariam a luz. Mas como agora dizeis, vemos, não nascemos de novo, e você continua a se enganar, vocês dizem, nós vemos, não está santificado, mas você está satisfeito, vocês dizeis, somente a vossa religião sem a justiça, mas estão satisfeitos, dizeis. Por isso ele disse, vocês dizem, vocês não têm a vida eterna, não estão a caminho do céu, somente a religião, uma religião vazia, estão endurecidos os corações e dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu oro que o teu pecado não permaneça, ele vai te perdoar, vai te lavar, transformar a tua vida, irá mudar tudo à tua volta, estarás em Cristo e nova criatura, e a vida tomará nova direção, ainda esta noite em nome de Jesus. Veja este cego que recebeu os olhos, veja, os fariseus, os cegos, permaneceram cegos. Mas este homem que recebeu os olhos e recebeu grande revelação, e quando olhamos todo o capítulo no fecho, ele viu o Pai do que os religiosos. Este homem veio e viu o Pai, e viu Jesus, podia ver o Filho de Deus, podia ver a Ele como Senhor, podia ver a Ele como o Messias esperado, viu o Pai do que os religiosos. Ele ouviu, ele teve a grandeza. Os seus parentes eram tímidos, disseram, uma coisa é que é Jesus que lhe abriu os olhos, mas não podemos confessar. Por isso que disseram, o homem que nasceu cego, sim, nós podemos ver todos, mas não podemos dizer quem lhe abriu os olhos, isso não sabemos, e nunca ouviram mais disso, mas este grande ele entendeu melhor do que os enganadores. Entendeu melhor. Ele disse, agora entendo. Antes eu era cego, mas agora vejo. Eu entendo que se este homem não era de Deus, não poderia ter feito nada. Eu entendo que este é Jesus, este é o homem de Deus, este é o Senhor. Agora, eventualmente, ele é o Filho de Deus. Entendo melhor do que os enganadores pessoais. Tornou-se sábio do que os conselheiros. Queriam lhe aconselhar, ele disse não. Disseram, dá glória a Deus. Podemos ouvir. Pode dizer, dou graças a Deus, os seus olhos se abriram. Ele operou maravilhosamente, mas agora entende. Ele fez isto para ti, dá glória a Deus. E deste homem sabemos que ele, antes, e dissemos que este homem é pecador, disse que não me diga isto. Ele disse, não, ele foi tão sábio do que os conselheiros, e tu serás sábio. Sabe, pessoas que te dizem, você vai para lá, agora dizes, tens a paz da mente, isso é bom. Agora que tens a paz da mente, por que não deixa o teu lugar e volta para a antiga sinagoga, onde havia trevas? Diz, não, eu sou sábio do que isso. Quando estava na sinagoga não sabia nada, quando vim a este lugar somente uma vez, veja tudo agora que alcancei e continuarei a vir, serás sábio. Eu disse, você será sábio. Ele entregou-se tão profundo do que a multidão, aquelas multidões não estavam se entregando, mas ele tornou-se tão alto, profundo do que a multidão. Ele tornou-se tão alto para o Filho de Deus. Ele olhou. É como se estivesse com Jesus, como o homem chamado Jesus, que me abriu os olhos, mas agora o viu. Não é somente estava falando, mas agora estava olhando mais o alto ao Filho de Deus. Disse, este é o Filho de Deus, que veio dos céus e lhe colocou mais alto e ficou mais forte do que antes. É por isso que não se encurvou. Ele foi ao pó e disse, Senhor, eu creio. Ele o adorou primeiro como Senhor, o adorou como Senhor. Irás adorar o Senhor como Senhor. Não há outro Senhor. Ele é o único Salvador. Ele cura, salva e liberta, santifica. É o Rei vindouro. É o número 2. O adorou como o Filho de Deus. Senhor, eu creio. Tu és o Filho de Deus. E o adorou como o Filho de Deus. Ele o adorou como o Salvador. É o único Salvador. Não há outro Salvador. Não há outro que te possa salvar. Ele é o único Salvador. Aquele que realiza esses milagres. Ele foi à terra, o adorou, é o único Salvador. Ele estava tão alegre. Eu sou uma pessoa graciosa. Ele o adorou como o Messias esperado.
Eu era cego, não podia ver nada, ainda que as pessoas estavam lá, não lhes podia ver, e os fariseus que não têm nada, não fizeram nada, não podia lhes ver, mas agora eu vejo além dos fariseus, eu vi além da sinagoga, eu vejo tudo, agora vejo o Messias esperado. Não podiam pegar mais a sua devoção, ele adorou, ele viu a luz, a vida, a luz verdadeira, viu a luz que veio do céu, que mostra a luz a cada um. E outras pessoas não viram a luz, não tinham a luz, mas este homem, este que nascera cego, este homem que não tinha dinheiro, este homem que não tinha nada por nada, ele viu a luz. Dou graças a Deus porque ele trouxe a luz para ele. Ele te favoreceu. Agora vejo a luz, agora digo vejo a luz. Alguém aí, agora vejo a luz. Ele o viu como o libertador. Ele estava amarrado nas trevas. Eu estava na cadeia como um mendigo, mas me libertou. Agora estou livre. Eu falo às pessoas, eu penso a pessoa como eu. Eu posso falar a esses fariseus, eu posso lhes dizer as escrituras, eu posso até dizer, até posso lhes ensinar, ainda tornou-se um novo professor testificando. Penso nisso. Você o adora como libertador, o adorou como a porta, a única porta e o caminho dos céus. Ele disse, a todas as pessoas que tentavam lhe confusionar, disse, agora vejo a porta, vou por esta porta, a porta eterna, e chegarei ao céu. Alguém aí entrará pela porta. Alguém aí entrará pela porta. Onde é que ele está? Onde é que ela está? Que conheceu a porta. Irá à vida eterna. Por que não se coloca em pé de falar com o Senhor? Agora vejo, esse é Jesus, agora vejo, este é o Filho de Deus, agora vejo, ele é o meu Senhor, agora vejo, é o meu libertador. Agora eu vejo, é a porta da esperança, a porta que me guia à vida eterna, Agora vejo, ele abrirá os teus olhos esta noite, ainda que estás salvo, vai abrir os teus olhos. És santificado, irá mais abrir os teus olhos. Você está cheio do Espírito Santo, irá mais abrir os teus olhos. Verás muito mais a esse Jesus esta noite, a porta da esperança, a porta dos céus, e estarás no caminho dos céus.